Olá a todos! Vamos dar início a mais uma nova videoaula. Nesta videoaula irei resolver exercícios referentes à disciplina de Físico-Química A, nomeadamente à parte de Física do 11º ano. Vou então iniciar a resolução de exercícios referentes à Física do 11º ano e nada melhor do que iniciar na temática de tempo, posição e velocidade, especificamente abordando temas ou conceitos como distância percorrida, deslocamento e gráficos, posição de tempo. Rapidez média, velocidade instantânea, etc. Ok. À medida que formos resolvendo aqui exercícios, vamos também elaborando alguns conceitos, embora eu realço, como em todos os vídeos de resolução de exercícios, que é importante acompanharem as videoaulas teóricas. Devem primeiro analisar as videoaulas teóricas e somente depois avaliar as videoaulas e analisar as videoaulas com resolução de exercícios para poderem pôr em prática aquilo que já aprenderam. Bom, sem mais demoras, vamos então proceder já ao exercício 1. O exercício 1 diz o seguinte: durante meio minuto, um carro deslocou-se numa pista retilínea com velocidade escalar média de 36 km por hora. Deixem-me já colocar aqui os dados, porque é bom, à medida que vou lendo o enunciado, colocar os dados. Durante meio minuto, por isso, eu aqui sei que tenho ΔT igual a 0,50 minutos, ou seja, 30 segundos. Um carro deslocou-se numa pista retilínea com velocidade escalar média de 36 km por hora. Portanto, a nossa velocidade será 36 km por hora. Reparem que eu agora vou passar isto a unidades SI. Vou multiplicar por 1000 metros em 1 km. E depois irei multiplicar 1 hora por 3600 segundos. E depois de realizar a conta, isto dará 10 metros por segundo. Bom, e no minuto seguinte, o carro já se desloca com velocidade escalar média de 20 metros por segundo. Então calma aí, porque este é o tempo, é a variação temporal 1 para uma velocidade 1. E agora o mesmo veículo terá uma diferença temporal 2 de 1 minuto, ou seja, 60 segundos, cuja velocidade neste segundo instante, se pudermos assim dizer, é de 20 metros por segundo. Bom, assim sendo, é-nos pedido, e sabendo que o carro não inverteu o sentido do movimento, é-nos pedido para calcular a rapidez média em unidades SI. Bom, vamos aqui ver uma coisa. O que é a rapidez média? A rapidez média, há aqui conceitos que eu não vou poder abordar por falta de tempo, mas nas videoaulas teóricas está tudo especificado. A rapidez média, representada por R de índice M, é nada mais nada menos do que a distância percorrida a dividir pelo tempo. Isto é muito importante. Ao contrário da velocidade média, que aí sim é a variação do deslocamento a dividir pelo tempo. Não confundir rapidez com velocidade, ok? Por favor, tenham isso em consideração. Aqui pedem a rapidez. Temos que analisar caso a caso. Reparem que eu tenho o meu veículo e sei que ele se vai deslocar em 30 segundos uma determinada, eu ia dizer distância, mas há de apresentar aqui um determinado deslocamento, vamos ser rigorosos nos termos, e depois, no minuto seguinte, há de apresentar outro. Eu parto do princípio que o deslocamento no segundo instante é maior, não só porque a velocidade dada é maior, como o instante temporal também o é, ok? Vamos aqui ver num instantinho e perceber aqui uma questão. Eu sei que a fórmula da velocidade média é a variação do deslocamento a dividir pela variação do tempo. Portanto, neste caso, como é para o período 1, eu sei que a variação do deslocamento em 1 será igual à velocidade média em 1, que era 10, vezes a variação temporal em 1, que eram 30 segundos. Ou seja, eu terei 300, cujas unidades são
metro por segundo. Ora, 10 está aqui... desculpem, metro. Agora estou parvo. Mas eu por acaso ia detectar o erro porque eu ia explicar aqui as unidades. Deixem-me colocar aqui outra cor. O 10 é metro por segundo, o 30 é segundo. O que é que acontece aos segundos? Simplificam, gera metro como unidade final. E um deslocamento tem de vir em unidade de comprimento, como é óbvio. Unidade SI, metro. Bom, então, mas neste caso, importa-me também analisar para o caso 2. Ok, então no caso 2, eu posso basear-me na mesma fórmula e então passo a ter o deslocamento no caso 2, que será a velocidade do caso 2 vezes o tempo, que aqui foi 1 minuto, ou seja, 60 segundos. Ora, 6 vezes 2, 12, com 2 zeros, 1200 metros. Ok, como ele andou metade do tempo, era de esperar que no primeiro período ele andasse metade da distância. Mas como a velocidade também era metade dá um quarto. Faz sentido que a proporção seja de 1 para 4 em termos de distância percorrida, ou melhor, de deslocamento, neste caso. Bom, a partir deste momento eu estou então em condições de estimar a distância. Como é que eu estimo a distância? A distância é o módulo de cada deslocamento somado, muita atenção, porque mesmo que houvesse inversão no sentido da marcha, coisa que não há porque é dito no enunciado, mas mesmo que houvesse, eu deveria, em termos de distância percorrida, somar os valores. Mas o deslocamento foi negativo. Tudo bem, mas em termos de distância, é uma distância percorrida à mesma. Por isso é que às vezes a distância é superior ao deslocamento. Nem sempre tem que ser igual. Neste caso aqui, então eu tenho a distância que é 300 mais 1200. Ora, isto dará 1500 metros. Esta é a distância. Bom, também de realçar que o período temporal total do movimento aqui em análise são os 30 segundos do primeiro período mais 60 segundos do segundo, ou seja, 90 segundos. Então estou em condições de estimar a rapidez média, que reparem, era o que era pedido neste exercício. Rapidez média referente ao percurso total. Então eu vou usar a distância total, de realçar que a rapidez média é a distância a dividir pelo tempo, 1500 a dividir pelo tempo total, que são 1 minuto e meio, que em unidades SI dá 90. O resultado final desta operação dá 17 metros por segundo. Embora a rapidez média e a velocidade média sejam conceitos distintos, as unidades são as mesmas, ok? E o problema é este, é que são conceitos pouco distintos. São distintos, mas têm semelhanças, e então vocês têm tendência a confundi-los, ok? O exercício está resolvido, posso então avançar para um segundo exercício. Esta videoaula terá a resolução de 3 exercícios, ok? Exercício número 2, e neste exercício número 2 é dada uma tabela de valores e eu não resisto em passar para um referencial, também porque refere-se a um gráfico posição-tempo. E eu não... custa-me interpretar em tabela, eu prefiro passar a gráfico, é mais simples. Ora, vamos cá ver. Nós temos aqui, segundo este gráfico, menos 4, menos 2, 0, 2, 4, 6, 8. E isto é nada mais, nada menos do que o meu espaço percorrido. Se eu ia dizer distância, o espaço percorrido, ok? O deslocamento do objeto. Bom, já aqui neste eixo teremos o tempo, portanto também 0. E depois, como vai de 2 em 2, posso colocar aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12. Vai até 12. 4, 6, 8, 10, 12. E o tempo vem em segundos. É muito usual aparecer assim, ok? Vou agora até representar com outra cor para não haver dúvidas. E na tabela vem que aos 0 segundos a posição é menos 4. Portanto, estamos aqui. Aos 2 segundos a posição é 0. E agora é que são elas, porque preciso fazer aqui um desenho. Isto supostamente é uma reta, ok? É um segmento reta. Ao instante 4 a posição é 6.
Ao 6 a posição é 8. Vou até evidenciar aqui mais estes pontos, ok? Ao 8 mantém 8. Há aqui um conceito importante a analisar. Ao 10, 10 para 4. E ao 12 vem ao 0. Ok? Vamos então aqui só separar ligeiramente para não haver dúvidas na interpretação. Se bem que eu acho que isto também não é assim nada do outro mundo, vocês acabam por entender por isso. Não é grave de todo. Bem, este aqui não tem. Ok, depois aqui o 4 também não. Certo, então vou agora ler o enunciado. Agora sim, deixem-me só voltar a passar ao preto. E o enunciado diz o seguinte: observa a tabela onde estão as posições em função do tempo, neste caso já gráfico, posição, tempo, de um carrinho telecomandado de massa M, deixem-me colocar aqui os dados, de massa M igual a 250 gramas, ou seja, 0,25 kg, que se moveu num plano horizontal e com trajetória retilínea. Isto convém, é importante. Considera que o carrinho pode ser representado pelo seu centro de massa. Também ajuda. E vamos então proceder à resolução de uma série de questões. A linha A, que tem várias subalíneas, diz o seguinte: calcula. E agora, cada uma das subalíneas são cálculos à parte. A distância percorrida no sentido positivo. E isto é muito importante ter em consideração, porque quando eu falo de distância percorrida no sentido positivo, eu refiro-me à parte onde o gráfico é crescente, ou seja, onde o gráfico, analisando da esquerda para a direita, cresce. Tá bom? Ou seja, à medida que subimos o tempo, também subimos a distância. Isto é, avaliar a distância percorrida no sentido positivo, ok? Muito importante. Sendo assim, eu devo analisar que, no sentido positivo, eu tenho este instante t igual a... E agora, como é aqui um instante e não um período, eu posso colocar de 0 a 6 segundos. Este é o meu intervalo. Importa ter em consideração que, tendo este pressuposto analisado, a minha distância passará a ser... Vamos ver com calma. Atenção que a distância é no sentido positivo. Então eu posso considerar a distância igual à variação do deslocamento escalar. Sem preocupação de colocar um módulo, porque se é no sentido positivo, o deslocamento também virá positivo, não há problema nenhum. E esta variação do deslocamento é o deslocamento final menos o inicial. Só que aqui temos nomes, portanto, eu quero o deslocamento no instante 6 menos o deslocamento no instante 0. No instante 6 temos 8. No instante 0 temos menos 4. Então, realizando esta operação, eu vou obter 12 metros, pois essa é a distância percorrida no sentido positivo. Tá bom? Muita atenção! Até porque agora, não podia deixar de ser, é pedida a distância percorrida no sentido negativo. Bom, aqui vamos ver onde é que a função é decrescente. É a partir do instante 8 até 12. Então aqui o intervalo a ter em consideração vai de 8 a 12 segundos. Então, neste caso, como é no sentido negativo, a distância deve ser o módulo da variação do deslocamento escalar. Porque provavelmente não, garantidamente o deslocamento dá negativo. E dando o deslocamento negativo, a distância iria dar negativa. Não, não é por eu estar a andar para trás que eu não deixo de andar. Esta é a ideia. Estou a andar para trás porque estou a acabar mais longe do que comecei, se quiserem assim dizer. Ok, mas independentemente disso, andei ou não andei? Andei, então existe uma distância. Pronto, esta é a ideia. Portanto, a partir daqui, eu sei que será o módulo do x do instante 12 menos x do instante 8. Isto dará módulo de 0 menos 8, que dará módulo de menos 8, ou seja, 8 metros. E está assim então determinada a distância percorrida no sentido negativo. Bom, terceira.
A distância total percorrida sobre a trajetória. A distância total sobre a trajetória, aí nós também devemos saber, a distância total é basicamente a soma de todos os deslocamentos em módulo. Portanto, aqui automaticamente teríamos que considerar 12 mais 8. Eu até cometi aqui um erro. É a soma dos deslocamentos, mas se eu já tenho as distâncias de cada componente, a distância total é a soma das distâncias parciais. Ainda mais fácil, certo? Portanto, aqui era só somar 12 com 8, que é o valor de cada uma das distâncias parciais. E então, ao todo, o corpo percorre uma distância, eu ia dizer desloca-se, mas para ser mais preciso, percorre uma distância, ou neste caso o carrinho percorre uma distância de 20 metros. Vamos para a próxima, que pede a rapidez média. A rapidez média, representada por R de índice M, é a distância. Bom, como não diz nada, eu parto do princípio que é referente a todo o percurso. Portanto, e reparem que eu considerei uma distância de 0 a 6, outra de 8 a 12. Entre 6 e 8 não consideraste. Está parado. Por isso, a distância percorrida é 0. Era mais um fator que iria entrar, mas 20 mais 0 dá 20. Portanto, neste caso, eu posso até considerar a distância total como sendo mesmo os 20. Embora eu não tivesse considerado aquele período, mas também não houve distância nesse período. Bom, a dividir pela variação do tempo. Ora, a distância total são 20 metros. O tempo total percorrido são 12 segundos, como vem no gráfico. Portanto, é uma questão de fazer esta conta. 20 a dividir por 12, que dá 1,7 metros por segundo. Fugiu-me aqui o ecrã um bocadinho, desculpem. Então, indo para a linha seguinte, estão agora a pedir a componente escalar do deslocamento. Bom, a componente escalar do deslocamento aqui é o total. Deslocamento total, ok? Portanto, eu vou estimar o deslocamento final menos o deslocamento inicial. E a verdade é que se eu quero o deslocamento total, basicamente vamos dizer que é a variação entre o período 12 e o período 0. No período 12, a posição corresponde a que valor em termos de metros? 0. E no início? Menos 4. Então, quanto é que dará este deslocamento? 4 metros. Repararam? O carrinho distanciou-se, se assim podemos dizer, percorreu uma distância de 20 metros, mas no entanto apenas se deslocou 4. Portanto, a relação entre a posição inicial e final foi de 4 metros. Foi para a frente, para trás? Não. Dá para perceber essa ideia, certo? Bom, mais uma linha que pede o seguinte: calcular a componente escalar da velocidade média. Bom, a componente escalar da velocidade média, a fórmula da velocidade média é a variação do deslocamento a dividir pela variação do tempo. Nós já sabemos que a variação do tempo é 12 segundos. Também sabemos da linha anterior que a variação do deslocamento são 4. Então 4 sobre 12, isto é uma proporção de 1 para 3. Aproximadamente 0,33 metros por segundo. E temos assim esta linha resolvida. Vamos para uma nova linha, com também algumas subalíneas. Vou abrir uma nova página. Esperemos não ter que voltar aqui. Vamos ver. A linha B, vou já colocar a primeira subalínea, são 3, indica, primeira subalínea, os instantes ou o instante em que o carrinho passa pela origem. Bom, o carrinho passa pela origem quando a sua posição é nula. Importante. É melhor eu vir aqui à folha anterior. Vou deixar assim porque depois acedo. Ora, passa pela origem, não é permanece na origem. Isto aqui pode haver uma interpretação agora, mas eu interpreto da seguinte forma. O carrinho passa pela origem neste instante. Depois volta a chegar à origem neste, mas não passa por ela. Chega e para. Portanto, a resposta, pela minha interpretação, é passa pela origem num instante, que é t igual a 2 segundos. Faço-me entender? Vamos aqui então ver.
Eu vou deixar assim um bocadinho mais feio, mas é para poder ir à folha de trás algumas vezes. Portanto, aqui o instante é t igual a 2 segundos, que é quando passa pela origem. Embora volte à origem noutro instante, mas não passa. Para lá. Ok? Segunda subalínea indica o ou os intervalos de tempo em que o carrinho esteve parado. Pronto, eu nem estou a ler aqui o justificando, mas eu sempre que vos dou uma resposta tendo a justificá-la, isso não há problema. Vamos aqui voltar a analisar o gráfico. Ora, quando é que o carrinho esteve parado? Ele aqui está a andar em sentido positivo, aqui está a andar em sentido negativo. Ahá, parou aqui. Ok. Porquê que parou aqui? Digo eu. Porque, e atenção que este gráfico é posição de tempo, quando chegarmos a gráficos de velocidade de tempo vai ser uma chatice, porque confunde-se. Num gráfico de posição de tempo, neste instante a posição manteve-se constante, manteve-se igual. Então significa que ele não andou, que ele esteve parado. Isto é importante, está bem? Muito importante. Então, em que instante ou instantes é que o veículo, neste caso o carrinho telecomandado, está parado? Bem, está parado no instante 6, no instante 8 e em todos os instantes que vão do 6 ao 8. Daí fazer sentido falar sem intervalo, como a pergunta também o dizia. Logo, o carrinho esteve parado no intervalo de 6 a 8 segundos. E a justificação é essa, é porque não há mudança de valor não há deslocamento, ponto final. Se não há deslocamento nem há distância percorrida, o veículo tem que estar parado. Última subalínea, que pede o seguinte: indica a posição ao fim de 6 segundos. A posição ao fim de 6 segundos. Ora, 6 segundos. Ao fim de 6 segundos, qual é a posição? Fácil. 8 metros, ok? Portanto, ao fim de 6 segundos, a posição é de 8 metros. X de 6 igual a 8. Ok? Espero que não haja dúvidas. Vou avançar para a resolução do último exercício. Vou até... Não adianta fechar esta, basta igualar assim, pronto. E vou aproveitar ainda um bocadinho aqui. E vou então avançar para este que é o último exercício desta videoaula. Ora, exercício 3, é o terceiro. E antes de ler, desculpem a demora, mas deixem-me aqui também proceder à representação esquemática para melhor se entender. Mais uma vez um gráfico, posição-tempo. Portanto, posição em função do tempo, a posição metros, o tempo segundos. Aqui a escala vai de 5 em 5, menos 5, menos 10, 5, 10, 15, 20. E aqui vai de 2 em 2 até ao 16. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Menos 10, menos 5, 5, 10, 15, 20. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Vou então agora proceder ao desenho. Sabemos que isto agora não é uma tabela, é mesmo o gráfico. Portanto, sabemos que o primeiro ponto é este, depois volta a haver um ponto aqui e volta a haver um ponto aqui. E reparem que isto é uma função com o mesmo declive de um ponto ao outro. Ora, cá está. Depois está parado, neste pequeno período, e depois inverte. Vem até ao 12, que é 0. E já agora também segue para o 14 no 5, ok. E depois daqui volta a permanecer parado. Ok, este é o gráfico, esta é a representação. Desculpem o rigor um pouco aldrabado, mas já está para entender. E agora, vou passar a ler. O gráfico posição-tempo apresentado refere-se a um carrinho de massa 200 gramas. Aqui colocar nos dados, massa 200 gramas, ou seja, 0,20 kg, que se move numa trajetória retilínea e horizontal. Considera que o carrinho pode ser representado pelo seu centro de massa, recorrendo ao modelo da partícula material. Observa o gráfico e responda às questões. A linha A.
Pois, comecei desta página, agora vou, quando passar para outra página tenho que andar sempre a voltar para trás. Não há problema. A linha A descreve o movimento do carrinho. Teórica. Ai, a minha letra. Vou tentar fazer uma letra bonita. O carrinho inicia o seu movimento na posição 20 metros e apresenta... Bom, um movimento... O seu movimento, o movimento não fica bonito. Então deixem-me só aqui reformular. Para ficar assim um português, eu não digo perfeito porque isso é impossível, vindo de mim, mas aceitável. O carrinho inicia o seu movimento na posição 20 metros e com sentido negativo. Até chegar à posição de menos 10 metros num instante, até chegar à posição menos 10 metros num instante 6 segundos. E entre parênteses colocam de notar que passou pela origem num instante 4 segundos. Ponto. Agora vamos dizer: esteve em repouso durante os 2 segundos seguintes, e entre parênteses podem colocar o intervalo 6 a 8, tendo em seguida iniciado o movimento em sentido positivo, entre parênteses, implicando uma mudança, uma inversão de marcha, implicando uma inversão de marcha, ok? Bom, ao instante, agora para não ficar igual ao anterior, ao instante 12 segundos, volta a passar pela origem, continuando até à posição 5 metros no instante 14 segundos, vírgula, passando os 2 segundos restantes, porque termina a 16, mas podem pôr até 16 segundos, até t igual a 16 segundos, entre parênteses, parado. Vou ler novamente, para ver se ficou fácil de entender. O carrinho inicia o seu movimento na posição 20 metros e com sentido negativo até chegar à posição menos 10 metros, no instante 6 segundos. Bate certo. De notar que passou pela origem no instante 4 segundos. Ok. Esteve em repouso durante os 2 segundos seguintes, que correspondem ao intervalo 6 a 8 segundos, tendo em seguida iniciado o movimento em sentido positivo, implicando uma inversão de marcha. Ao instante 12 segundos, volta a passar pela origem, continuando até à posição 5 metros no instante 14 segundos, passando os 2 segundos restantes, até ao t 16 segundos, parado. Ponto final parágrafo, está aqui descrito o movimento. Se é assim que se tem que descrever, a ideia é esta. O português pode não ser este, ok? Mas aí deixo também um bocadinho ao vosso critério e também não é nada do outro mundo. Vamos então à linha B. E eu agora tenho que usar outra página, mas vou ter sempre em consideração o gráfico, porque vai ser tudo baseado
no gráfico, ok? E então, na linha B é pedido o seguinte: em qual dos instantes, t igual a 2 segundos ou t igual a 14, o carrinho se encontra mais próximo da origem do referencial? Em 2 ou em 14? Vamos ver. No T2 eu não sei, mas uma coisa é certa. No T14 eu sei que ele tem a posição 5, ou seja, dista 5 metros da origem. No T2 eu não sei qual é a posição dele. Podia estimá-la, mas não sei qual é, mas sei que é maior que 5. Portanto, ele está mais próximo da origem na posição T igual a 14. Na posição, no instante, desculpem, T igual a 14 segundos. Ok. A linha seguinte determina a distância percorrida pelo carrinho, quando este se move no sentido negativo da trajetória. A distância percorrida pelo carrinho quando este se move no sentido negativo. Ora, sentido negativo é quando a função é decrescente. A função é decrescente de 0 a 6. Ok, já percebi. Portanto, neste caso, a minha distância não vai ser igual à variação do deslocamento, mas sim ao módulo da variação do deslocamento, no período em que eu quero a distância, que é no período negativo. Portanto, será x no instante 6 menos x no instante 0. Isto, atenção que não é um parênteses, ou melhor, é, mas fui eu que me enganei, porque isto era um módulo, tá? Ora, no instante 6, eu tenho menos 10 metros a subtrair por, no instante 0, tenho 20. Ok, em módulo, o resultado dá 30 metros. O veículo percorre 30 metros em sentido negativo. Isto é muito importante, ok? Vamos então avançar para a linha seguinte, a linha D. E a linha D pede para indicar o ou os intervalos de tempo em que o carrinho esteve em repouso, justificando. A2. O carrinho está em repouso no intervalo 6 a 8 segundos. Porquê? Porque permanece na posição menos 10 metros, mas também está em repouso no intervalo 14 a 16 segundos. Porquê? Porque também permanece na mesma posição. Posição 5 metros. Não tem nada que saber, ok? A linha seguinte, e esta linha agora tem algumas subalíneas, tem duas, calcula, primeira subalínea, o valor da rapidez média. Ok, para a rapidez média, eu preciso da distância total sobre a variação do tempo. Eu até já sei que a variação do tempo é 16. Não tenho a distância total. Mas acabaste de estimar a distância no sentido negativo. Ok, falta a do sentido positivo, que é do instante 8 ao instante 14, visto que de 6 a 8 e de 14 a 16 está parado. Então vamos aqui rapidamente em cálculo auxiliar, estimar a distância que nos falta. A distância, como é sentido positivo, já é a variação do deslocamento sem módulos. Portanto, será o deslocamento da posição 14, que é quando ele para de andar, menos a da posição 8, que é quando ele começa. Portanto, em 14 ele tem 5, em 8 ele tem menos 10, vai dar 15. Ok, então a partir daqui, deste cálculo auxiliar, eu já posso afirmar que a rapidez média será os 30 de há pouco mais os 15 de agora, isto sim é a distância total, a dividir pelos 16 segundos. E isto dará, ora, 45 a dividir por 16, 2,8 metros por segundo. Esta é a rapidez. Mas, se nos pedem a rapidez, imaginem o que é que vão pedir na subalínea seguinte. Ora, a velocidade média. Só para ver se vos enganam, não há hipótese. Velocidade média. Mas vocês já sabem o truque. Portanto, não há como enganar. Atenção. A velocidade média é a variação do deslocamento sobre a variação do tempo. Ora, isto será o deslocamento da posição 16 menos o deslocamento da posição 0. Portanto, da posição 16 é 5. Na posição 0 é 20. A dividir por 16. Aqui, menos 15 sobre 16 dá menos 0,94 metros por segundo. A velocidade é negativa. Claro que a velocidade é negativa. Afinal,
o deslocamento é negativo. E se o deslocamento é negativo, a velocidade tem que estar negativa. Acompanhem sempre as questões teóricas com a resolução de exercícios, para melhor entenderem, ok? É muito importante. Ora, falta uma linha, e esta linha é a linha F, e a linha F pergunta o seguinte: por que razão a distância percorrida foi maior do que o módulo do deslocamento? A distância maior que o módulo do deslocamento. Isto é um facto. Podemos prová-lo, mas acho que não há grande dificuldade. Afinal, 5 menos 20 dá menos 15, o módulo é 15, já a distância deu 45. Isto é verdade. Mas porquê? Simples. Porque houve inversão no sentido do movimento. Houve inversão de marcha, como eu costumo dizer. E é válido se dizer também. Porque houve inversão no sentido do movimento. O que é que isto significa? Fácil. A partir do momento em que há inversão no sentido do movimento, significa que o deslocamento será sempre menor. Porque o deslocamento é apenas a variação da posição final com a inicial. Já a distância está sempre a aumentar, é sempre a acumular. Porquê? Porque, ok, eu quero fazer... Eu moro em Coimbra, uma confidência. Eu quero ir de Coimbra a Lisboa. Ok, de Coimbra a Lisboa, o deslocamento aqui corresponde à distância mais curta. Mas se eu quiser passar pelo Porto antes, que obriga a andar para trás, o deslocamento não deixa de ser a distância mais curta. O deslocamento é sempre aquela distância fixa. Já a distância percorrida é bem maior, porque eu tenho que contar o período em que andei para trás para ir ao Porto, e depois o período em que voltei para passar por Coimbra, e depois cheguei a Lisboa. Portanto, nestes casos, a distância é sempre superior à variação do deslocamento em módulo, até porque eu já nem estou a questionar aqui o facto do deslocamento ser positivo ou negativo. Estou sim a considerar o facto de não considerar a distância toda, porque houve aqui uma inversão no sentido. Eu espero que tenha-me feito entender. Eu acho que sim, porque isto pode parecer um bocadinho complicado, mas não é também assim tão difícil, ok? Pronto, da minha parte é tudo. Tenho a videoaula terminada. Espero que tenham entendido esta matéria. A partir daqui vai ser sempre complicar, porque iremos resolver exercícios referentes agora a gráficos de velocidade de tempo, a interações das forças, efeitos das forças, e depois isto é preciso estar muito bem cimentado, porque senão acaba por ser difícil conciliar tantos conceitos que, embora distintos, são muito próximos e fáceis de confundir, ok? Portanto, estudem bem isto, que isto é muito importante. Da minha parte é tudo, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de reagir com o vídeo, coloquem gosto no vídeo, subscrevam o canal e partilhem-no com todos os vossos amigos, ok? Da minha parte é tudo, um forte abraço físico a todos! Adeus!